Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe em mais esta noite de estudos. Aqui estamos para dar prosseguimento ao estudo da obra Nosso Lar, de André Luiz, e que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire a todos e nos envolva em sua santa paz. Deixo aqui desde já o meu abraço fraterno a todos aqueles que assistem esses vídeos em outros dias, acompanham lá pelo meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrevam, tenho lá no canal vários estudos já realizados também, além de algumas palestras. E aqui, esse estudo nós transmitimos pelo Facebook, Instagram e depois deixo salvo lá no canal do YouTube. Então, nosso abraço, nosso boa noite a todos aqueles que já estão chegando aqui conosco para mais uma noite de estudos. O Zete, o cunhado, tudo bem, Zete? Bem-vindo, viu? Boa noite. A nossa amiga Loiva Carnop aqui pelo Facebook, muito boa noite, Loiva, bem-vinda. Nosso amigo Ailton Cosmo, boa noite, Ailton, bem-vindo. A Clorecido Carmo aqui conosco também, que assim seja. A Bruna Souza, tudo bem, Bruna, bem-vinda. A Dercy Barrios também, muito boa noite. O amigo Edson Fukuta, tudo bom, Edson? Bem-vindos. A Graça Barbosa também. Que legal, Bruna, está dizendo aqui que vai conseguir acompanhar, que está de folga amanhã. Muito bom. Bruna, muito esforçada, né? Fica às vezes aqui até com muito sono, né, Bruna? Tentando acompanhar. Que bom, hoje fica mais tranquila, né? Legal, Graça, assim seja. Boa noite a todos, né? Pessoal, hoje nós vamos então para o capítulo 49, que é o penúltimo capítulo dessa obra, né? Tão importante. Então, na próxima semana, se Deus nos permitir, nós concluiremos o estudo desta obra, tá legal? Só mais uma reunião seguinte, que são 50 capítulos, aí a gente conclui. A Márcia Lima também conosco, muito boa noite, Márcia, bem-vinda. O Bruno Bronzato Miranda. A Odete Oliveira, tudo bem, Odete? Muito legal, vários amigos aqui, amigas já conectados, para a gente realizar então esse estudo. Na próxima semana, pessoal, já estou lembrando aqui, eu não vou conseguir realizar esse estudo na segunda-feira, porque eu sei que eu tenho uma palestra agendada, inclusive essa palestra de segunda-feira, ela será transmitida. Eu vou numa casa espírita, numa cidade próxima aqui de Monte Azul Paulista, e a palestra é transmitida, aí eu vou divulgar direitinho, mas o estudo aqui do livro, né, para a gente encerrar esse livro, ou nós realizaremos no domingo ou na terça-feira. Aí eu vou ver o que for mais conveniente e eu vou divulgar. Mas já fica então o alerta que não será na segunda-feira, tá bom? Na segunda teremos uma palestra que eu vou compartilhar também. Tudo bem assim? A Bruna Souza está colocando aqui, o senhor pretende, não precisa chamar de senhor não, fica, a não ser que você prefira, né? O senhor pretende continuar com alguma outra leitura das lives da segunda? Então, Bruna, eu tenho pensado aqui, mas vamos ver, eu não sei, eu gostaria de ter a opinião de vocês, se teria interesse em continuar aí com esse estudo da segunda, né? Alguma outra obra. Não sei se a gente dá sequência às obras de André Luiz, eu sei que também o Alexandre, né? Tem um pessoal que acompanha o Alexandre, ele estuda os mensageiros, missionários. Eu estou pensando aqui o que convém mais, tá legal? Mas eu aceito aí sugestão e inclusive vocês se manifestarem se têm interesse em continuar também, né?
Preciso ver, já vem um estudo aí de longo tempo, né? Não sei como é que está o fôlego aí do pessoal, né? Mas qualquer coisa vocês dão um retorno aí para mim, vão digitando aí depois, se tem interesse, né? E sugestão de algum livro, ou se continua André Luiz, ou se vamos para outra obra, tá legal? Bom, algumas pessoas aqui já manifestando, né? A Graça Barbosa, a Irani, tudo bem, Irani? A Odete, com interesse em continuar, né? A Débora Medeiros aqui também no Insta, boa noite, Débora, bem-vinda, viu? E aí a gente vai conversando aqui então no transcorrer da live, a Márcia Lima também, né? A Luci Faria, vamos ver então. Então, a Bruna está colocando que o Alexandre já está com os estudos dos missionários mensageiros. Pela Bruna poderia ser outra obra. Ana Lúcia Olive, tudo bem, Ana Lúcia? Legal, também interessada em continuar, né? Silvia Guerra. Então, Bruna, o detalhe é assim, eu sei que o Alexandre realiza esses estudos, mas eu creio que não são todos que estudam aqui que acompanham o Alexandre, né? Então, por isso que eu estou analisando se convém, né, continuar com o André Luiz ou o que a gente vai fazer. Eu estou pensando ainda, tá bom? Tudo bom, viu? Bem, Débora? Então, a Débora aqui no Insta está dizendo se já fez o estudo do livro Mecanismo da Mediunidade. Esse livro, Débora, ele é André Luiz, é da série aqui, né, da coleção. Eu não fiz, mas esse livro, Débora, eu acho ele de um grau de dificuldade muito grande, entendeu? Ele é um livro, esse livro, Mecanismo da Mediunidade, e o livro Evolução em Dois Mundos, são dois livros da série André Luiz que eu considero de um grau de dificuldade muito grande. Uma leitura assim travada, eu não sei se convém fazer esse estudo, viu, Débora? E também, se fosse fazê-lo, né, seria bom a gente levar na sequência. A série André Luiz tem uma sequência, né? Na sequência aqui seriam os mensageiros. Mas agradeço aí a sugestão, viu, Débora? Pra gente, tudo isso é para pensar. A nossa amiga Mara, tudo bem, Mara? Boa noite, viu? A Mara dizendo que gostaria de continuar com a série André Luiz. Então, é isso que eu estou dizendo, porque nem todos acompanham o Alexandre. E a série André Luiz é muito boa também, né? Por isso que eu tenho considerado essa questão. Então, a Luci Faria já comentou aqui também, viu, Débora? Que o livro é muito difícil, ele é bem travado, ele trata muito de física, né? Física, basicamente ali, questões de eletricidade, são assim, eu acho que é bem difícil mesmo. Legal. O Edson Fukuta está dizendo aqui, o que escolher, estaremos juntos. O importante é estar junto. Legal. Obrigado, viu, Edson? Clorecido Carmo. Legal, então. O Ailton Cosmo dizendo que desconfia que o Alexandre também é seu aluno. Outro dia eu falei do ônibus e ele tocou no assunto. Estou desconfiado. Ei, Ailton. O que mais aqui? Então, a Silvia Guerra também dizendo de continuar na obra André Luiz, né? Pessoal que não participa lá com o Alexandre. O Silmara Simões dizendo que saudade do pessoal, teve um probleminha de saúde, mas já está bem melhor. Que bom, Deus te abençoe, Silmara. Bom retorno aí para os estudos. Legal, Bruno. Então, mas eu te agradeço aí, viu, Bruno? A sugestão, a participação, a gente vai analisando. O Anderson Tavares, bem-vindo. Bom, deu para a gente fazer aqui uma análise rápida, né? Depois vocês vão digitando aí mais sugestão, mais a opinião de vocês, a gente vai iniciando então para não ficar muito tarde, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos. Bom, hoje nós vamos então capítulo 49, penúltimo capítulo da obra, intitulado Regressando a Casa. Tudo bem, Anderson? Boa noite, viu? Bem-vindo. Então esse capítulo, amigos, é interessante. O André Luiz, quanto tempo esperando, né, para voltar ao lar terreno, o lar terrestre aqui,
rever a família, né? Mais de um ano que ele está na colônia e não tinha tido essa oportunidade ainda. E agora, até que enfim, né? Vai voltar para casa de onde havia deixado a família, né? A Maria Isabel Rubatino, Carandaí, boa noite. Vamos lá então. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante, que torna ao berço natal depois de longa ausência. Então aqui só lembrando, né? O André Luiz passou 8 anos na dimensão bralina, mais de um ano na colônia, então já fazia mais de 9 anos que ele não via a família e o lar terrestre, certo? Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana, que seguiria adiante. Só relembrando, ele estava nessa caravana com Dona Laura, que estava vindo à crosta terrestre em processo de preparação da reencarnação, junto do ministro Clarencio, né? Clarencio estava acompanhando o processo. E ele então deixaria André Luiz no lar dele, né? E voltaria depois para ver como ele estava. E o André Luiz aqui está dizendo que já nem estava mais percebendo, né, a fisionomia da Laura, porque a Laura estava preocupada com a reencarnação. Então o André Luiz, ao começar a ver a paisagem do Rio de Janeiro, né, a sua casa, se aproximando do lar terrestre, ele se desligou de tudo praticamente. Ele estava preocupado apenas ali na sua intenção de rever logo o seu lar, rever a família, certo? Tudo bem, Rose? Bem-vinda, viu? Legal, então. O Edson dizendo que queria conhecer a Dona Laura, né? Precisaria ver, né? Que legal, né? Bom, mas a Dona Laura, se não me engano, o Ailton disse aí, né, já deve ter, ou está idosa ou já desencarnou, né? Faz muito tempo. Que mais aqui? Bom, Clarencio abraçou-me e falou: você tem uma semana ao seu dispor. Então, o André Luiz teria uma semana para ficar no lar aqui, né? Revendo os familiares, né? Matando a saudade. Uma semana, bastante tempo, né? Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã. Então, o ministro, né, ia deixá-lo na casa, sozinho, e o ministro seguiria para os processos ali de preparação da reencarnação, possivelmente levando a Dona Laura ao futuro lar onde ela renasceria, para aquela aproximação, para se ambientar com os fluidos terrestres, para aquele primeiro contato com a futura mãe, futuro pai, né? Então já devia estar nesse processo de aproximação. E ele então, o ministro, né, todos os dias passaria na casa de André Luiz para ver como que ele estava. Se quiser ir ao nosso lar, aproveitará minha companhia. Quer dizer, ele poderia ficar aqui uma semana direto na casa dele, ou poderia voltar para a colônia ao fim do dia. Passe bem, André. Último adeus a dedicar da mãe de Lísias e me vi só. Então ele despediu da Dona Laura, né? Respirando o ar de outros tempos, a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho da casa. Então ali ele já estava, né? Imagina, amigos, o coração dele já estava batendo acelerado, né? Imagina, depois de 9 anos, dá para a gente se sentir no lugar dele, né? A saudade era muito grande.
como estaria a família. Para ele não tinha notícias, né? Ninguém falou nada, ninguém adiantou nada para ele. Então aquela coisa assim de como que ele iria encontrá-los. Então ele estava muito assim eufórico, né? Deixa eu ver só um comentário da Silvia aqui antes que roda, né? A Silvia está dizendo que adora a obra de André Luiz e já leu mais que uma vez Menos Mecanismo da Mediunidade, né? E Evolução em Dois Mundos, os dois que eu citei. Que li uma vez e deixei para a próxima encarnação, como comentei de outra vez. Pois é, tá vendo a Débora aqui, né? Como que essas duas obras são bastante difíceis, viu, Débora? Até a Silvia aqui está comentando também que fica para a próxima encarnação, né? Porque realmente é um grau de dificuldade bem maior, né? Bom, a Zuleide Carvalho também deixando aqui sua boa noite. Puxa vida, problema lá com o marido, Zuleide. Deixa eu ver aqui. Ô Zuleide, puxa vida, Deus abençoe vocês lá, ele. Fiquem em paz, Deus te abençoe, viu? Que os bons espíritos estejam amparando a ele e a todos vocês. Um abraço, viu, Zuleide? A Solange Fontoura aqui chegando também, boa noite, viu? A Bruna dizendo a despedida dos que estão nos planos espiritual para a missão da reencarnação também é um momento triste. Eles ficam apreensivos, né, Bruna, no momento da reencarnação. Bom, continuando aqui então, o coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. Imagina, chegando no portão da casa dele. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa palmeira, que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Olha as recordações dele, né? Estava tudo muito vivo na memória dele, né? Aquela palmeira que ele plantou com a esposa no primeiro aniversário de casamento, imagina, né? Recordando tudo ao chegar ali, ele devia estar tomado realmente de uma grande emoção, né? Então, o Ailton está falando do livro No Mundo Maior, que é bem interessante, e é realmente maravilhoso, toda a série, né? Mas, Ailton, eu vou analisar a questão de, como já disse, né, de algumas pessoas que não seguiram na sequência, né? No Mundo Maior, se não me engano, é o 5º livro da série. Mas obrigado aí pela sugestão, vamos analisando. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. A hora que ele entrou na casa, começou a perceber muitas diferenças, né? A casa estava completamente modificada. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? Não tinha mais os móveis. E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Não tinha o retrato também. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Desculpa. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. Então, imagine, amigos, ele chegou na casa, né? A casa totalmente modificada, não tinha os móveis, o retrato da família já não estava mais lá. Então, a Loiva está dizendo aqui, né? Mas quando encarnado ele não dava tanta atenção à esposa. Pois é, bem lembrado, né?
Oi, Ana Rosa Camargo, muito bem-vinda, viu, minha amiga? Então, ele percebendo a casa completamente modificada, ele foi ficando, né, já ali apreensivo, já se sentiu oprimido, né? Lembrando, amigos, aqui um parênteses, né? Todos nós, às vezes a gente não percebe, mas nós podemos constantemente recebermos visitas espirituais na nossa casa. Vocês já pararam para pensar nisso? Os familiares nossos, amigos já desencarnados, podem muito bem vir nos visitar, assim como André Luiz está visitando a casa dele. Às vezes a gente não percebe, né? Lógico, a não ser que fosse um médium. Mas às vezes o espírito está aqui ao nosso lado, nos visitando, e de repente, do nada, a gente fala, puxa, me lembrei agora de tal pessoa. Quem sabe é ela mesma, é o espírito mesmo que está ali ao seu lado, né? E você, sentindo a vibração do espírito, se recorda dele. Então essas visitas, né, são muito comuns, só para destacar. Bom, ele viu então a filhinha mais nova, já ali namorando, né? Quando ele desencarnou, não tinha, era muito mais nova ainda, né? Não estava ainda na fase de namoro. E quase no mesmo instante, vi Zélia é a esposa, né? Ex-esposa, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Então, estava ali um médico na casa, né? Com a Zélia e ela conversando com esse médico. Deixa eu ver aqui a Fátima Baldo, tudo bem, Fátima? Está dizendo, Paulo, e se houver uma mudança de endereço, tipo a esposa ter mudado de casa? Muito boa pergunta, né, Fátima? A Fátima está pensando aí nas possibilidades, né? Aí, Fátima, daria um pequeno, não muito grande, um pequeno trabalho para a espiritualidade, mas eles localizariam, entendeu? O mundo espiritual, veja bem, boa pergunta da Fátima. Mas o mundo espiritual, amigos, nós temos vários espíritos que nos acompanham no dia a dia. Tem o anjo da guarda, tem espíritos familiares, tem protetores por toda parte. Então, assim, não seria difícil, Fátima, para a espiritualidade se comunicar, né, e ter referências, porque eles precisam realmente saber a localização para esses contatos, né? Então o mundo espiritual está atento a isso. Não seria difícil para localizar a nova morada, tá legal? A Silmara Simões dizendo aqui que o marido a visitou, né, no aniversário em sonho, foi muito real. Que legal, muito bom, né? Quando se recorda é uma bênção, né? Tem essa possibilidade aí dessa certeza, né? Cida Baldan conosco também, boa noite. Rafael Ducati, um abraço, pessoal. Bom, continuando, gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Então André Luiz deu que nem um grito ali, né, de euforia, de alegria, querendo dizer que ele estava ali. Por um momento ele se esqueceu que a voz dele não seria ouvida. Então, né, o Espírito pode gritar que ninguém vai perceber. Então ele diz aqui, né, calei-me desapontado por perceber que não adiantou nada esse grito de euforia, né? Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho de minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Então, espiritualmente, ele abraça a esposa, né? Transmitindo a ela ali o seu amor, a sua saudade, o seu carinho, mas ele sente, né, vibratoriamente, que ela estava completamente insensível, porque, lógico, ela não estava mais pensando nele, nós já sabemos que ela estava casada de novo, então ela não tinha mais aquele carinho, né, de outros tempos, então ela não recebeu bem esse abraço dele. Se ela estivesse saudosa, né, se recordando dele, com saudade, com carinho,
bastava esse abraço que ela perceberia, entendeu? Como ela não estava mantendo vibrações, né, de ligação com ele, ele sentiu essa insensibilidade da parte dela. Aqui a Graciele Salles também, tudo bom, Graciele? Bem-vinda. A Bruna está dizendo, só em pensar a pessoa já atraiu e eles localizam você. Também, né, tem a questão do pensamento, se ligar-se realmente, né, tem essa atração meio que magnética mesmo, né, Bruno? Diego Romão, tudo bom, Diego? Bem-vindo, meu amigo. Bom, muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu silencioso. Então a Zélia perguntando ali para o médico alguma coisa. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria, né? O doutor Ernesto, que está enfermo, e que o médico ali estava cuidando dele. Todo mundo já sabe, né? O André Luiz já coloca. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez. Aí eu acho que foi o golpe de misericórdia, né? A fila andou, né, Graça? Coitado. A gente se imagina no lugar dele, né? Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Então naquela hora foi o choque, né? Dele ter a notícia ali, ouvindo da própria esposa, ex-esposa, né? Que ela tinha se casado novamente, que ela estava com medo de uma segunda viuvez. Aí ele diz assim, um corisco não me fulminaria com tamanha violência, quer dizer, ele sentiu realmente um abalo forte naquela hora, né? Pegou ali de supetão. Outro homem se apossara do meu lar, a esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Então, naquela hora, ele começa a pensar se teria valido a pena esperar tanto tempo, planejando tanto voltar e ver essa cena, a esposa casada com outro. Tudo isso ali estava mexendo muito com ele, né? Então, a noiva lembrando, mas se passaram 9 anos, né? É um tempo mais do que suficiente para a pessoa se, né, reajustar na vida, né? Algo normal. Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Então, amigos, o doutor, né, Ernesto, que era o novo marido da Zélia, estava acamado. O André Luiz entra ali no quarto, vê esse doutor Ernesto deitado e percebe 3 espíritos, né, em condição de inferioridade espiritual, ali, andando pelo quarto, interessados em agravar os padecimentos, ou seja, como se fosse ali um processo obsessivo, trabalhando para, né, tirar as forças físicas dele, daquele jeito que os espíritos costumam fazer, às vezes tentando levar a pessoa à desencarnação. A Bruna Souza está dizendo, amigos, vamos lembrar de fazer as boas vibrações aos desencarnados do acidente aéreo. É bem lembrado, né? Ao final a gente faz uma prece, né, Bruna? Uma vibração por todos, com certeza.
Mas a gente sabe, né, pessoal, que esses acidentes assim não são por acaso, né? A gente sabe aí das expiações coletivas, não é fácil lidar com isso, mas a gente sabe que tudo tem uma justiça grande, uma causa, um porquê. Deus não iria permitir, né, tantas mortes assim de forma a tratar-se de um descuido, de uma negligência, né? Então a gente sabe muito bem dessa questão aí das expiações coletivas. Bom, então viu as três figuras ali ao lado dele, né? E o André Luiz diz assim: de pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Olha que legal, amigos. Aqui que a gente percebe quando acontece mudança verdadeira, né? Transformação. O André Luiz, ao ver aquele homem deitado naquilo que poderia dizer o seu leito de outrora, né? A hora que ele vê aquele homem ali ocupando o lugar dele, como ele disse, de primeiro impulso, né, de pronto, ele diz aqui, teve ímpetos de odiar. Quer dizer, a primeira emoção, o primeiro sentimento que ele pensou e sentir foi tipo de ódio, né? Mas aí ele diz já em seguida, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Ele já tinha se melhorado, modificado, aprendido muitas coisas, conquistado virtudes, para a gente ver a importância, amigos, de buscarmos essa renovação moral, né? Essa nossa transformação para saber lidar nessas horas difíceis. E ele diz assim: o Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Olha que bonito isso. Era um outro André Luiz, né? Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Então aqui ele já está falando em auxiliar o homem, né? O novo marido de Zélia, Dr. Ernesto. Então, para a gente ver como é um outro André Luiz, já não estava ali, né? Naquela condição daquele ciúme doentio, conseguiu dominar os impulsos inferiores do primeiro momento, né? E já mostrava essa conquista verdadeira, né? Que ele havia feito nesse período da colônia, para a gente perceber o quê? Como que a vida no mundo espiritual também propicia oportunidade de progresso. É lógico que aqui na Terra nós avançamos mais rápido, né? Lá é uma espécie de teoria, aqui é uma prática. Mas no mundo espiritual também se consegue avançar espiritualmente, né? Para a gente perceber, fica muito claro isso. O Edson está dizendo aqui, o Edson Fukuta: não esqueçamos de sermos gratos a André e Chico por tantas informações valorosas. Muito bem colocado, Edson. Quanto que a gente deveria agradecer a Deus por cada livro abençoado desse, né? Que vem nos ofertar lições tão profundas que nos ajudam a repensar a vida, a agirmos de forma diferente para melhor, né? Então, como o Edson coloca, realmente nossa gratidão por essa bênção, né, desses livros maravilhosos que vieram até nós pelas mãos de Chico, de Valdo, Ivone Pereira e tantos outros médios aí. Bom, continuando então. Pois é, a Bruna dizendo, né, Luiz arrebatando no auxílio, com muita dedicação e empenho, né? O André Luiz trabalhou muito, né, e conquistou bastante virtudes. Bom, aí continuando, assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes,
acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante, coitado, à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Então imagine o que era para ele ver ali na sua frente, né? Ele estava ali no quarto, vendo a Zélia fazendo carinho nesse doutor Ernesto, que era o novo marido, e ele se recordando, né, que era para ele todo esse carinho em outros tempos. Então ali naquele momento, né, de lidar com uma situação difícil, mas a gente está percebendo que apesar da dificuldade, ele já estava conseguindo lidar com a situação de uma forma mais tranquila, né? Aí ele vai então para a sala, ele ficou algumas horas observando, sofrendo ali, e aí vai para a sala, onde ele percebe que as filhas estavam conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Então ele percebe que a filha mais velha já tinha se casado, estava com um filho, e ele fica surpreso, né, querendo saber onde estava o filho dele, André Luiz. Porque ele tinha um filho que não estava ali, só estavam as duas filhas, né? E o filho não estava, ele estava curioso por saber onde estaria, né, esse seu filho. Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Aí vai ter ali uma conversa, né, da Zélia com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Olha que legal isso, amigos. A filha mais velha dizendo que desde cedo não sabia explicar por que estava pensando muito no pai. Olha, não é por acaso, né? Vejam aqui a diferença, amigos, entre aqueles que têm um carinho especial, que estão em sintonia, né, vibratoriamente com o amor do pai, porque a outra filha a gente vai perceber uma situação diferente, mais desligada, não se preocupava, não se lembrava do pai. E essa filha mais velha era a única que guardava, né, uma lembrança boa do pai, estava em sintonia com ele. E desde cedo, então, ela percebeu que ia ter essa visita, né? Não é por acaso. Ela era a única ali da casa que tinha essa sintonia maior com o pai. Legal? Isso mesmo, Graça. Nada é por acaso. E ela dizendo então que estava pensando muito no pai. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente, quer dizer, a esposa dele vai falar com a filha meio que brava ali, né? Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibia vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Olha, imagine, amigos, para o André Luiz ouvir isso. A mãe dá uma dura na filha, porque disse que estava lembrando do pai desde cedo. E ela diz que já tinha proibido terminantemente qualquer referência ao pai. Tipo assim, era para cortar qualquer ligação, qualquer pensamento. Não queria que falasse nele, porque o novo marido, né, ficaria desgostoso de ouvir falar do ex-marido, do André Luiz.
e ela dá uma dura na filha e continua dizendo: já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? Quer dizer, a Zélia estava fazendo de tudo para que não tivesse lembrança nenhuma do André Luiz. Então ela fica bem irritada com a filha, né? O Ailton está dizendo, talvez ela tinha uma sensibilidade que a mãe não tinha. Isso, né? E essa sensibilidade, né? Volto a reforçar, eu acho que decorrente também, né, Ailton? Por causa dessa ligação, amigos. Porque vejam bem, se a gente tem amor por alguém, né? Alguém desencarnou, se a gente se lembra da pessoa, se a gente ora por ela, nós estamos em sintonia com esse espírito. Diferentemente daqueles outros que esquecem, apagam, não se recordam, não nem preocupa. Então, por isso que essa filha sentiu a presença, né? Sentiu a presença assim. Desde cedo já estava lembrando dele, porque ela estava sintonizada com ele. Era uma sensibilidade, como o Ailton está dizendo, maior, mas creio que muito decorrente do interesse dela pelo pai, né? A Bruna está dizendo, será que ela foi mãe dele? Quem você está falando, Bruna? Eu não entendi. Não entendi a tua pergunta. Acho que eu viajei aqui. Desenha para mim, Bruno. Então, a Fátima está dizendo, ignorância da Zélia. Também acho, né? Um certo extremismo aí que creio que, né? Se a gente, nós ainda que sabemos da realidade que a vida continua, para que, né, romper dessa forma? Tudo bem que ela não deveria conhecer disso, né? Pois é, a Márcia Lima dizendo, coitada da filha, né? Imagine, né, a filha mais velha que era preocupada ali com o pai e ter que ouvir isso da mãe, né, Márcia? Então, é o pai dos filhos dela, pois é, né? Nesse sentido, ela foi muito drástica, né? O Ailton dizendo, possivelmente em outro momento seriam acolhidos por André, quando do desencarne. Teria que lembrar disso, muito bem falado. E a Lucy dizendo, muita submissão ao novo marido, né? Também acho. O novo marido estava ali meio que ditando as regras, né? E a Zélia só cumprindo tudo, pelo jeito, né? Bom, continuando então. A filha mais jovem, olha só que interessante agora, pessoal. Então essa que estava lembrando do pai era a filha mais velha, tá? A filha mais jovem interveio acrescentando, desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Olha o que fala a filha mais jovem, né? Dizendo que a irmã estava maluca por falar em mortos, por falar em espiritismo, era aquela pessoa completamente, né, descrente da realidade espiritual. Para a gente ver o oposto das duas irmãs aí, né? Cada uma numa condição de entendimento e de sintonia. O Anderson está dizendo, se a filha já foi mãe dele em outras vidas, acho que é o que a Bruna pergunta. Entendi, agora pode até ser, né, Bruna e Anderson, quem sabe pode ter sido, mas não dá para a gente saber, né, as ligações afetivas, né, provavelmente já viveram juntos antes, quem sabe, né, de uma outra oportunidade ela teria sido a mãe. Há uma possibilidade, né, mas nada que fala nesse sentido. Querida amiga Isabela Falcone Oliveira aqui conosco, lá do Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, um abraço, Isabela. Está dizendo aqui, a Clarice pode ser médium, ou ainda a sintonia dela ter captado os pensamentos do pai que ia visitá-los. Legal, né? Possibilidade aí de uma mediunidade, muito bem colocado. O Ailton está dizendo, a filha mais nova já leu o livro Nosso Lar, já se corrigiu.
Legal. Bom, então a filha mais nova, né, achou um absurdo a irmã falar de espiritismo, de mortos, né? Aí diz assim, a outra, né, a mais velha, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Olha que sensatez da irmã mais velha. É crime sentir saudade do pai, né? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Olha que legal. Se papai estivesse conosco, seu único filho varão, não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Quer dizer, ali ela já fala um pouco do filho mais velho. Quer dizer, se o pai estivesse, ela diz, quem sabe o filho não teria se perdido tanto na vida, porque o filho estava, né, por caminhos tortuosos ali, fazendo más escolhas, agindo mal. Então já era uma referência, né, para André Luiz ter notícia do filho. E ela foi muito sensata, né, de dizer isso. Então é crime sentir saudades, né? Olha como que a Zélia e a irmã mais nova não estavam nada coerentes, né? Como assim proibir falar do pai? Um absurdo, né? A Silvia Guerra dizendo, o amor é um laço muito forte, que liga um ser ao outro, neste e no outro plano. Zélia não deve ter amado verdadeiramente o André, e faltava amor aos filhos, também posto que egoisticamente cobrava deles esquecimento do pai. Muito bem colocado, Silvia. Pois é, né? Se fosse amor realmente, né, não seria essa situação. A Dileta pedindo orações. Boa noite, Dileta. Ao final a gente faz sim, né? Vamos mais à frente então. Bom, então falou que o irmão, né, estava meio que perdido aí na vida, estava agindo mal. Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhes dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Gente, essa é uma visão materialista, né? Daquela pessoa que não vê de forma alguma uma continuidade da vida, né? Não estou querendo dizer que ela precisava ter a visão espírita, mas era uma pessoa ali que dá uma ideia de que morreu, acabou tudo, né? Essa visão do materialista que só vê a vida fisiológica, né? Então essa fala dela aqui deixa muito clara a ideia que ela esposava, né? De materialismo mesmo. Aproximei-me da filha chorosa, então André Luiz vai ali consolar a filha mais velha, que estava ali chorando diante da situação. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, quer dizer, ela não ouviu o pai falando para ela, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. É aquela ideia que a gente sabe, né? Quando o espírito envolve o encarnado, tentando transmitir a ele bons pensamentos, né? Consolando, acalmando seu coração, então o espírito fala algumas palavras, olha, tenha força, né? Paciência, confie em Deus, vai falando ali. Então o encarnado não ouve as palavras, é lógico, mas aquela vibração do espírito envolve o encarnado e o encarnado sente-se mais tranquilo. Não sabe explicar de onde, mas parece que acalma o coração. Isso pode acontecer muito com a gente no dia a dia. Se a gente está num momento difícil, ali enfrentando um grande problema, pode ser que um espírito venha e faça isso conosco, nos envolva, né? No seu abraço, na sua vibração amorosa, e nos ajude a encontrar um pouco mais de calma.
Ana Lúcia Olive está dizendo, ou ela pode ter sofrido bastante e por isso quer esquecer. É o outro lado da moeda, né, Ana Lúcia? É verdade. Realmente o André Luiz fala, né, que ele não foi um bom marido, um bom pai, né? Ele teve lá os seus problemas. Ana Lúcia levanta a questão, né? Por ela não ter vivido, né, bem com ele, quer dizer, não justifica, né, Ana Lúcia? Mas poderíamos entender um pouco desse comportamento dela, né? Bem colocado. O Edson aqui dizendo também que gosta dos livros do Dr. Inácio. Ele quem disse primeiro que Chico e Kardec é o mesmo espírito. Pessoal, essa questão de Chico e Kardec, eu acho que a gente não deve entrar muito nessa vibe aí, como diz, né? Porque tem uma divisão muito grande, né? Tem aqueles que dizem que é, tem os que dizem que não é. E eu já li algumas referências muito confiáveis que dizem que não é. Então, eu acho bom a gente não tomar partido, não querer, né, divulgar isso, porque não se tem uma certeza sobre isso, né, Edson? Então a gente precisa tomar um cuidado com tudo aquilo que não é certeza, né? Muitos dizem que pode ser, muitos outros dizem que não é. Então eu prefiro ficar, né, aguardando, deixa isso de lado, isso não é essencial. O importante é que os dois realizaram tarefas importantíssimas, né? Se foram o mesmo espírito ou não, não é isso que vai modificar em nada, né, para nós, toda a bela missão que eles trouxeram à Terra. Então penso, não entremos nessa questão aí, né? Pois é, legal, Bruno, legal, Edson. Bom, então ele consolou a filha, né? Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Agora que ele entendia por que, quando ele tocava no assunto lá na colônia, os espíritos não davam corda para ele, né? Não incentivavam a programar o seu retorno ao lar. Agora ele estava entendendo que os amigos espirituais o estavam poupando desses dissabores, né? Desses problemas que ele estava enfrentando agora. Imaginem, amigos, se o André Luiz tivesse enfrentado essa situação, tão logo ele tivesse chegado à colônia com aquela impetuosidade, com aquele orgulho, com aquela arrogância, vocês acham que ele ia se manter nessa calma, nessa condição mais serena? Jamais, né? Então vejam a sabedoria dos espíritos orientadores da colônia, que fizeram de tudo para segurá-lo por lá, né? Esperaram que ele aprendesse, que ele desenvolvesse, né, mais maturidade espiritual, que ele aprendesse com o trabalho, com as lições de todos ali à sua volta, para que ele pudesse vir ao lar, mas soubesse lidar com a situação, né? O Ailton está dizendo aqui, se ele vem antes, ele não retornaria ao nosso lar. Confusão sem fim. Pois é, justamente, também acho, viu, Ailton? Que se ele tivesse vindo antes, dificilmente seria voltar para nosso lar, né? Porque ele se envolveria numa situação de perturbação e o que aconteceria? Voltaria para o umbral, né? Perturbado. E mais um tempo precisaria estagiar por lá. Bom, angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Aqui parece que ele faz uma referência àquela passagem do Evangelho, né? Quando Jesus diz assim, acumulai tesouros, não onde os ladrões roubam e as traças corroem, né?
como se ele aqui estivesse resgatando essa passagem do Evangelho. Ele está dizendo: minha casa pareceu um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Quer dizer, não estava edificado nas bases mais espirituais, né? A casa ali ainda voltada muito para as coisas da matéria, estava nessa situação caótica, né? Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Quer dizer, ele não viu nada ali. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Quer dizer, de todos da família, o filho nem estava lá, né? A filha mais jovem completamente desligada dele, a esposa então até brava que falasse dele, só a filha mais velha mantinha, né, essa ligação amorosa com ele. A Graça Barbosa está dizendo: teve um dia, quando ele pediu para ver a família, o ministro chamou na janela e falou: André, nossa família são esses todos. Legal, né? Mostrando a ideia de que família, né, Graça, é família não consanguínea apenas, né? A família mais importante é a família espiritual. Nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Então, assim, amigos, parece-me, né, que ele não se desequilibrou, né? Ele se manteve sereno, mas é lógico que ele estava triste, né? Naquele momento ele estava abatido, envolvido por aquele sentimento de ver ali o esquecimento por parte dos familiares, por ver a atitude da esposa completamente fria com relação à lembrança dele. Então isso tudo machucou muito seu coração, né? Mas ele estava, de certa forma, sereno, né? Não se entregou ao desequilíbrio emocional. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. Então passou um dia todo, né? Amanheceu o dia, ele estava lá ainda, e aí ele diz que à tardinha Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito. Então Clarencio, né, que estava cuidando da reencarnação da Laura, ele voltou ali à casa no dia seguinte e percebeu o André Luiz muito abatido, né? Ele já sabia que provavelmente isso aconteceria, né? Então, aí ele diz assim para o André: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Então ele começa, né, tranquilizando o André Luiz, que ele compreendia a situação que ele estava, os sentimentos, e rejubila-se pela ótima oportunidade do testemunho. Por que que ele diz isso, amigos? Porque o ministro Clarencio viu ali naquela situação, naquela circunstância, a possibilidade do André Luiz demonstrar o que ele havia aprendido. É isso que ele está dizendo, com outras palavras. Que ele está dizendo aqui: rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho, do André Luiz testemunhar o que ele havia aprendido, para que ele pudesse lidar com a situação difícil, mantendo-se sereno e agindo da melhor maneira. Era um testemunho para ele, né? E ele diz assim: não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre, quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então, o que o ministro está lembrando, né,
o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque naquela hora, amigos, era o que André Luiz precisaria colocar em prática. O amor ao próximo. Porque o Dr. Ernesto, né, o novo marido de Zélia, estava ali não na condição de um inimigo. Estava ali, deveria ser visto por André Luiz como um irmão, né? Diante das circunstâncias, casado agora com a sua ex-esposa, mas que não era um inimigo. Então André Luiz precisava vê-lo com outros olhos. E é isso que o ministro está dizendo, né? Que seria uma oportunidade de testemunho para o André Luiz. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Bom, tá tranquilo, né? E aí, meus amigos, o André Luiz vai dizer algo muito legal. Ele diz assim: agradeci, sensibilizado, e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Quer dizer, o André Luiz ficaria mais um tempo ali na casa, não foi com Clarencio. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Então o André Luiz, depois que falou isso com o ministro, ele começou a pensar mais profundamente nesse mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. E ele faz essa seguinte reflexão, olha que bonito. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu, o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? Amigos, olha a sabedoria do André Luiz que nós devemos trazer para a nossa vida. Essa reflexão que ele está fazendo aqui, nós devemos tirar de lição para a nossa vida. Poderemos passar por situação semelhante. Essa reflexão é de alguém maduro espiritualmente, de alguém que já encontrou uma sabedoria. Porque o que ele está dizendo? Por que condenar a Zélia se ele poderia ter agido da mesma forma se fosse o contrário? Se ela tivesse desencarnado, quem garante que ele também não se casaria novamente? Então não é uma atitude coerente pensar dessa forma? Por que nutrir por ela uma aversão, uma raiva, um ódio, se ele faria a mesma coisa? Então eu acho, amigos, né, prolongando um pouco aqui o comentário, que às vezes a gente vê certas situações de problemas aqui no dia a dia da nossa vida aqui na Terra, que as pessoas tomam uma atitude muito apaixonada, assim, muito violenta, com muita agressividade e deixam de lado a sensatez, né? Pessoas que revidam muitas atitudes, são tomadas de ódio e não pensam, não refletem, né? Como André Luiz está fazendo aqui. Essa é uma reflexão sensata, se coloca no lugar do outro, é a empatia. Então ele começa a ver a Zélia com outros olhos. Por que ter raiva dela? Por que condenar a sua atitude se ele poderia fazer a mesma coisa? E depois ele diz ainda, e o pobre enfermo, olha só, como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Olha que sabedoria. Por que odiar o Ernesto, né, o novo marido de Zélia, se ele era um irmão perante Deus? Ele já estava enxergando dessa forma. Ele também pensa o seguinte, muito provavelmente o Ernesto estava contribuindo para que o lar
né, de André Luiz, o antigo lar de André Luiz, a família, tivesse condições melhores de vida com o seu auxílio. Quer dizer, Ernesto estava contribuindo para ajudar numa vida, né, mais tranquila da família, não só materialmente falando, mas emocionalmente, né, afetivamente. Ele estava ali contribuindo para o bem-estar daqueles entes queridos de André Luiz. Então essa é uma visão sábia, né, de quem já está compreendendo melhor a vida. Então ele já começava a olhar para o Ernesto com outros olhos. Vejam que, né, que sensatez. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Olha a clareza, né? Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Que bonito, né? Ele já estava se considerando um novo homem, uma nova pessoa, com outra visão da vida, né? Já estava sentindo-se tocado pelos ensinos do Cristo. Isso é belo, amigos. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal, como foi lembrado aqui pela nossa amiga, né? Se não me engano, acho que foi a Graça que comentou, né? Quer dizer, André Luiz já estava tendo a visão da família universal, da família espiritual. Ele estava entendendo já que não era apenas as filhas, o filho e a esposa. A sua família eram todos aqueles que comungavam, né, do mesmo pensamento. Isso nos leva àquele momento lá atrás do Evangelho, quando Jesus estava conversando, né, na sinagoga, e algumas pessoas dizem a ele: olha, Senhor, a sua mãe e seus irmãos lhe chamam lá fora. E Jesus então faz aquela pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha para aquelas pessoas e diz: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dando essa ideia da família universal, né? Então é isso que André Luiz já estava sendo tocado. Ele já mostrava uma transformação verdadeira, porque se fosse de fachada, se ele não tivesse realmente se modificado, nessa hora ele se entregava, né, ao desequilíbrio. E aí ele finaliza dizendo: dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Isso é muito belo, amigos. Ele já estava sentindo esse amor mais puro, mais verdadeiro. E é esse amor que nós temos que buscar. Não o amor dos apegos, das paixões, né? Mas esse amor mais verdadeiro, que enxerga o outro como um irmão perante Deus. E o André Luiz mostrava já isso, né? O Bruno dizendo aqui: admirável a atitude do André Luiz. Pois é, admirável, né, Bruno? Muito admirável. E a gente vê ali um novo André Luiz, né, pessoal? Silmara Simões dizendo: emocionante, né? Artemis Nogueira também, linda atitude. Pois é, né? A gente vai vendo essa beleza de processo evolutivo, amigos. Como que a gente progride, né? Como que a gente se transforma. Eu acho isso de uma beleza na criação divina, que por mais que nós possamos parecer muito maus ainda, quando a gente olha, por exemplo, por uma pessoa que está agindo com crueldade, com maldade, que a gente consiga ver por trás da casca da maldade um espírito filho de Deus ali. É assim que Jesus nos enxerga a todos. Jesus não olha para nós e vê a maldade. Ele enxerga para nós e vê o espírito ainda enfermo, mas com potencial grandioso para deixar brilhar a luz um dia, né?
O Ailton está dizendo, aqueles irmãos de Jesus eram meio-irmãos. José era viúvo, casado em segunda vez com Maria e já contava com mais de 60 anos. Legal. A Bruna dizendo, André teve uma transformação de forma muito linda e gradativamente o verdadeiro arrependimento se tornando um amor genuíno. Muito bonito, né, Bruna? A gente vê realmente essa transformação de André Luiz, né? Bom, amigos, ficamos por aqui. Próximo encontro nós finalizaremos o livro. Se vocês quiserem, né, mandar mais sugestões aí, manifestar o interesse de vocês, se querem continuar, qual sugestão, se continuamos com a obra de André Luiz, volto a dizer, pode ser que não estavam aqui todos no que comentamos no início, né? Volto a dizer que aqui, pessoal, nesse grupo de estudo, tem uma turminha que estuda com outro amigo, né, que é o Alexandre, muito bom, né, divulgador da doutrina, e que estuda também as obras de André Luiz. Então eu entendo, né, que se a gente continuar, para algumas pessoas ficaria meio repetitivo. Mas sei que muitos aqui não estudam com o Alexandre e poderiam querer continuar, né, na sequência do estudo, que seriam os mensageiros aí na sequência. Ou se também não quiserem continuar, eu gostaria que cada um desse o seu ponto de vista, digitasse aqui para mim depois os comentários, depois eu leio com calma. O que eu pergunto é só isso, se querem continuar e qual a sugestão. Continua com André Luiz ou sugerem outra obra? Aí eu vou tentar analisar aqui, né, ver a maioria, tentar fazer uma análise aí dos comentários de vocês para a gente decidir se a gente continua e se continua com qual obra, tá legal? Agradeço muito a atenção de todos vocês. A Arnilda Klettenberg dizendo, gratidão, Senhor Jesus, mais um dia de estudo maravilhoso, graças a Deus e a Jesus, né? A Graça Barbosa sugerindo Capela, né, Os Exilados de Capela, que é uma bela obra também. O Ailton está dizendo, ninguém manda parar. Beleza, vamos continuar então. Por mim, eu estou disposto a prosseguir, né? Se a maioria quiser. Isso mesmo, Bruno. Depois fazer aí uma enquete, né? Vamos ver como que vai ser aí a manifestação da sugestão, né? A Luci Faria sugerindo Paulo Estevam, que é uma obra maravilhosa também, né? Mais ali histórica, né? Romanceada. Vamos ver. Artemis Nogueira sugerindo continuar com André Luiz, né? A Mara também já falou de André Luiz, algumas outras pessoas. A Márcia Lima dizendo, mas a tua explicação é maravilhosa. Poxa, obrigado, viu, Márcia? É bom ter amigos, né? Fico feliz com o acolhimento de vocês. A Graça Barbosa dizendo, eu estudo, hoje saio daqui, vou para lá, fica gravado. Ah, legal. É bom, né? Tudo gravado, a gente vê, né, no momento mais propício. A Bruna lembrando, obras de Emmanuel, realmente, né? Caminho da Luz, tem muitas obras aí, os romances, né? Aí vai vendo agora muita sugestão. Depois eu vou ler com calma, então, tá bom? O Ailton dizendo aqui, o professor é bom, não pode perder o emprego. Legal, obrigado aí, mas não tem professor nenhum, né? Nem eu, nem Alexandre, a gente sabe que em matéria de espiritismo todos somos alunos, mas da minha parte agradeço aí a bondade, né, do Ailton. Obrigado, Silmara. Legal, pessoal, muito bom. A Bruna também dizendo, a didática, né, maravilhosa. Obrigado, Bruna. Então, a Bruna pergunta se já fui professor. Eu gostaria de ter sido, viu? Não fui professor, fui bancário, mas quando estudava, eu atuava ali de monitor também. Sempre gostei assim de compartilhar, né? E trabalhei muito em grupos de estudo na Casa Espírita. Acho que isso ajuda bastante, né? Obrigado, Silvia Guerra, que assim seja. Muita paz. Vamos fazer então a nossa oração final, aqueles que quiserem aguardar mais um minutinho, para a gente encerrar então.
Então vamos, amigos, como foi até sugerido aqui também, né, se não me engano, pela nossa amiga Bruna, que a gente faça uma vibração aqui em conjunto por aqueles irmãos do acidente, né, do avião, que nós todos tivemos notícia agora recentemente. Nós sabemos pela doutrina espírita que não há acaso. Nós sabemos que muito provavelmente ali também se tratou de um resgate, né, coletivo, uma expiação coletiva, quer seja o nome que queiramos dar, mas com certeza aqueles irmãos que passaram por essa tragédia tinham de alguma forma um comprometimento nessa questão, precisavam enfrentar essa prova ou expiação mais dura, né? E com certeza, espiritualmente, creio eu, né, estão se libertando de um problema do passado. Mas nós sabemos da dificuldade dos familiares que ficam, mesmo desses irmãos que desencarnaram, qual a situação que se encontram. Então vamos vibrar em conjunto, rogando a Deus que com certeza o amparo não falta, mas que a gente possa somar a esse amparo que Deus oferece a nossa vibração também, desejando a esses irmãos desencarnados e também aos familiares e amigos que ficaram com a dor, com a saudade, com a aflição, que Deus acalme esses corações, que os bons espíritos amigos possam canalizar essa nossa vibração de muita paz, de esperança, de fé, de resignação. Que todos esses bons sentimentos possam chegar a esses irmãos desencarnados e aos seus familiares queridos. Que a bênção de Deus envolva a todos, para que possam manter-se dentro do possível, com equilíbrio, em paz, um pouco mais serenos. Que Deus abençoe a todos e sabemos que os bons espíritos amigos estão atuando, estão amparando a todos para que fiquem bem dentro do possível. Que Deus abençoe também a todos os lares que se encontram com aflição, com carência, como foi aqui pedido também por alguns amigos do grupo, que os bons espíritos amigos possam visitar esses lares, semeando a paz, a esperança, o consolo. E nós te agradecemos, Jesus. Nós agradecemos aos bons espíritos amigos que nos acompanham nesses estudos, por mais esta noite que conseguimos concluir, e quase aí pelo estudo completo dessa obra tão maravilhosa, que com certeza contribuiu muito para nos ajudar a vivermos de uma forma melhor. Nossa gratidão a Jesus, acima de tudo, pela doutrina consoladora que nos ofertou. Nossa gratidão a Chico, que permitiu que essas obras chegassem até nós. A André Luiz, esse espírito que nos ofertou esse livro tão belo. Nossa gratidão a todos e que nós possamos transformar o aprendizado em vivência, cada vez mais de acordo com as leis divinas. Que assim seja. Então agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou então ler depois todos os comentários de vocês a respeito aí da continuidade do nosso estudo, tá legal? E a gente depois divulga então, né? Relembrando, né? Comentei no início, não sei se às vezes não estavam todos aqui. No próximo estudo que a gente vai finalizar a obra, não será na segunda-feira, tá? Porque na segunda eu tenho uma palestra numa cidade próxima aqui, em Monte Azul,
A palestra será transmitida, depois eu vou compartilhar, aqueles que quiserem acompanhar, né? Mas o nosso estudo aqui para finalizar o livro, que eu acho que é importante, o último capítulo, né, do livro, nós vamos realizá-lo ou no domingo ou na terça-feira próxima, tá? Lógico, né, da outra semana. Então, ou domingo ou terça, eu vou divulgar depois, mas a segunda é certeza que não, tá legal? Obrigado, Débora Medeiros, a Rose, a todos vocês aqui no Face. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, por mais esta noite juntos e que Jesus nos fortaleça para continuarmos aí mais tempo juntos, né? Vamos aí com essa disposição, estudando mais alguma coisa, vamos prosseguir então com o estudo. Pelo menos já decidimos que vamos prosseguir, vamos resolver qual obra então, tá legal? Fiquem com Deus, muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Lembrando que na quarta-feira agora, né, temos o estudo do Evangelho de Mateus, tá legal? Muita paz, Deus abençoe-nos a todos. Obrigado, amigos.